queridos alunos. Vamos dar continuidade ao tema 8. Hoje falaremos sobre um ilustrador do período colonial. Vocês já devem ter estudado um pouco história, como chegaram os nossos colonizadores aqui no Brasil. Então, eles eram exploradores de terras, de novas terras, e vinham da Europa. Então, esses navegadores, geralmente, eles levavam consigo, na tripulação, ilustradores, artistas, que pudessem documentar tudo aquilo que eles encontrassem nos lugares onde geralmente eles buscavam explorar as terras, Ou seja, retratar a natureza, o que era encontrado no solo, também com relação ao povo que lá vive. Então, durante essas expedições que ocorreram, por volta dos anos 1500, que foram várias essas expedições, explorando esse novo mundo que nós chamamos de Américas, era justamente para quê? Para registrar isso. E na Europa, tinham várias coleções com registros, não somente relatos de como é que era a vida, como é que era a natureza aqui, como também ilustrações feitas por artistas. Alguns feitos por artistas que vinham para cá, para as Américas, e outros que liam relatos lá na Europa mesmo. Os relatos eram tão detalhados que fazia com que eles imaginassem tudo aquilo que foi redigido nas cartas. Então, nós bem sabemos que quando o nosso continente ele foi descoberto, a princípio eles não tinham o intuito de vir para cá, e sim de ir para as Índias. E quando chegaram aqui, tiveram logo contato com o quê? Com os nativos, que eles chamaram de índios. Só que algumas tribos indígenas eram perigosas, porque eles eram canibais, conforme a imagem aí retrata, que é uma ilustração que utiliza a técnica de gravura, que é uma técnica de impressão, no caso é gravura em cobre, feita pelo artista Theodore de Braille. Então, vamos ampliar aí a imagem e a gente observar melhor. Então, a gente sabe que nos rituais indígenas, geralmente as danças elas são circulares ou até mesmo em fileiros. Então, aí a gente vê alguns membros da tribo em forma, organizados em forma circular e outros membros no interior. Observem a expressão desses membros que estão no interior. Além deles estarem caracterizados de uma outra forma, diferente dos demais, eles também estão com uma expressão que é de dar medo. Mas justamente por quê? Ali provavelmente iria ser realizado algum ritual de canibalismo. Ou seja, canibalismo é aquele que come a própria espécie. Dando sequência. Bom, na página seguinte, vem falando especificamente sobre esse ilustrador, que era um viajante que costumava registrar através dos seus trabalhos, das suas pinturas, das suas gravuras, das suas ilustrações, aquilo que ele via. Então, no caso do Theodore de Braille, que é um belga, e ele, no caso, nasceu na Bélgica, ele chegou a acompanhar e a registrar. Muitas das suas ilustrações fazem parte de um grande acervo, ou seja, de coleções de ilustrações retratando os costumes, a fauna, a flora, e também os nativos do continente americano. Então, vejamos aí um retrato dele. Olha que interessante. Então, naquela época, não era muito comum ainda a questão do uso da tela como superfície. Geralmente, eles se utilizavam do metal ou até mesmo da madeira, da pedra, para realizar as suas gravuras, ou seja, os desenhos, e depois eles eram impressos em papéis. E essas imagens elas podiam ser reproduzidas inúmeras vezes. Existem várias técnicas de gravura que permitem a reprodução da imagem inúmeras vezes, que era muito utilizada nos livros e também em jornais, isso tempos depois. Essa técnica, hoje em dia, não é tão utilizada como para os artistas. Por exemplo, existe a técnica da xilogravura, ela era utilizada para criar as estampas das literaturas de cordéis.
vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são livretos, geralmente são vendidos em feiras, né? E presos assim com pregadores em barbantes. E isso veio lá de Portugal. Então, todas essas técnicas, elas surgiram na Europa e foram trazidas para cá, né? No período em que Dom João VI veio morar aqui no Brasil, ele encomendou que viesse uma missão artística francesa e trouxesse vários artistas para aqui fundar a primeira escola de belas artes. E muitos desses artistas, né, que para cá vieram também fizeram os seus registros, né, com pinturas, com aquarelas, retratando a nossa fauna, a nossa flora e também o cotidiano, né, daqueles que aqui já viviam. Dando sequência, a atividade que vocês irão fazer, valendo 6 pontos, vai ser a avaliação, que vale 6 pontos do bimestre, tá bom? Vai ser a confecção de um instrumento de percussão, utilizado pelos índios, né? Que nem nós vimos na aula anterior, chamado de maracá. Só que esse maracá, vocês vão confeccionar utilizando materiais reciclados. Então, aí vocês têm algumas sugestões. Vocês podem colocar dentro arroz, feijão, ou até mesmo pedrinhas, se vocês tiverem como conseguir, né? Vocês possam pegar no jardim e criar o seu instrumento. Não esqueçam também de ornamentá-lo. Vocês podem usar fitas adesivas coloridas, né? Podem também pintar ou colar papéis, né? Caprichem na ornamentação do seu maracá. Se vocês quiserem, vocês podem mandar, ao invés de uma foto, um vídeo, vocês utilizando o instrumento, ok? Um beijo e até a próxima!